Gostaria de compartilhar com você a história de quase morte do meu marido em 12 de agosto de 2017. Eu levei meu marido às pressas para o hospital porque ele não conseguia respirar. Durante toda a semana, ele vinha se queixando de dificuldades para respirar, mas todas as vezes que íamos ao hospital, eles o mandavam para casa para fazer tratamentos respiratórios. Naquele sábado em particular, estávamos programados para celebrar a festa de formatura do meu filho. Meu marido se sentiu sem ar, então ele fez um tratamento respiratório enquanto eu levava meu filho ao parque para nos prepararmos para o churrasco. Quando cheguei em casa, meu marido estava de joelhos, tentando recuperar o fôlego. De alguma forma, consegui colocá-lo no carro, liguei para a emergência e o levei para o pronto-socorro mais próximo. Na sala, eles o estabilizaram por algumas horas e então a situação piorou tanto que tiveram que entubá-lo e colocá-lo em um coma paralítico na UTI. Eu tinha a impressão de que isso seria temporário e que tudo ficaria bem em alguns dias. Na manhã seguinte, recebi uma ligação da UTI perguntando se poderiam colocar uma sonda nele devido à falência dos rins para diálise. Fiquei chocada, meu marido só tinha pressão alta, e agora ele não conseguia respirar e seus órgãos estavam falhando. Cheguei ao hospital, e o médico me disse que teríamos sorte se ele sobrevivesse ao dia devido à falência renal. Ele estava inchado e não estava urinando. Fiquei arrasada e entrei em contato com minha família para contar o que o médico havia me dito. Enquanto passava o dia em choque, sabia que não poderia aceitar essa notícia. No final daquela noite, ele começou a urinar um pouco, um sinal de esperança. Nos próximos dias, as coisas pioraram devido ao acúmulo de fluidos, agora ele tinha pneumonia dupla, sepse e rabdomiólise. Sua pressão arterial disparou para 240 por 180, e o médico me disse que ele poderia ter um derrame ou ataque cardíaco enquanto estava em coma. Ele estava sedado demais, e o médico me alertou que ele poderia não voltar da mesma forma. No quinto dia, ele tinha todas essas complicações: insuficiência cardíaca, insuficiência respiratória, obtendo 80% de oxigênio da máquina e insuficiência renal. O médico me informou que não havia mais nada que pudessem fazer por ele. Nesse momento, eu procurava uma resposta e esperança. Eu sabia o que era rezar e acreditar em Deus por um milagre, mas eu tinha que encontrar algo mais. Eu não podia perder meu marido, meus filhos de 3 e 9 anos na época não podiam perder o pai. Comecei a procurar no YouTube como criar milagres. Ouvi Stuart Wilde, encontrei batidas e frequências de cura binaurais e as reproduzi nos ouvidos do meu marido. Pedi à família para orar e pedi às igrejas para orar, mas como sua esposa, eu tinha que fazer acontecer. Em um vídeo no YouTube de Stuart Wilde, ele menciona seguir esse caminho como um guerreiro. Quase era preciso ir a um reino diferente e acreditar no resultado desejado, não na aparência da realidade. Para os outros, parecia que eu estava ignorando a realidade, mas, na verdade, eu estava criando a realidade que queria. Enquanto o médico me dizia que meu marido não sobreviveria, eu tinha que acreditar em algo diferente com todas as minhas forças. Eu o via levantando da cama do hospital e voltando para casa com uma mente sã, sem problemas de saúde. Eu não conseguia entender como meu marido poderia estar saudável um dia e totalmente à beira da morte no dia seguinte. Continuei nesse caminho, e as enfermeiras comentavam comigo diariamente: "Uau, você é tão forte", provavelmente porque eu não estava chorando ao lado da cama dele. Eu tinha que saber sem sombra de dúvida que ele estava bem. Eu estava no modo guerreiro, acredite em mim, não sei como fiz ou fiz isso, mas eu sabia que precisava. Na noite em que o médico me disse que não havia mais nada que pudessem fazer, entrei em contato com uma pessoa que conheci em uma conferência que se autodenominava uma curandeira dos anjos. Ela era nativa americana, e pedi ajuda e orientação nesta situação. Ela me disse que tinha visto meu marido melhorando e que ele estava em ordem divina, seus pulmões estavam se curando. Ela pediu permissão para ir ao mundo espiritual falar com ele. Ela me deu algumas instruções sobre o que não fazer no quarto do hospital, como chorar, lamentar ou falar negativamente, o que eu já estava fazendo. Eu dei permissão. No dia seguinte, o médico disse que havia uma vaga na UTI de um centro médico melhor e maior, e eles precisariam transportar meu marido de helicóptero. Eles me alertaram sobre as consequências,
que ele poderia ter um ataque cardíaco ou derrame. Concordo. Ele chegou ao hospital à noite, fizeram todos os testes possíveis para encontrar a causa de sua falência respiratória súbita. A tomografia computadorizada e outros testes não mostraram câncer, nenhuma doença rara ou outra, apenas pneumonia. Ele ficou neste hospital por 5 dias e saiu do coma em 20 de junho de 2016. Levou um tempo para ele perceber o que estava acontecendo. Ele jurou que estava nos anos 80 e achava que estava no hospital para tratamento de câncer. Ele pensava que o topo de sua cabeça estava cortado, até pensou que estava em uma boate que tocava música rave e mexicana. Li que o cérebro tenta dar sentido às coisas, talvez todas as sirenes no hospital tenham feito ele pensar isso. Em 21 de junho, ele foi transferido para outro hospital, fora da UTI, onde permaneceu no Kaiser permanente por mais 5 dias. Um total de 15 dias no hospital, ele foi liberado em 26 de junho, direto do coma. Ele estava tentando se comunicar comigo, descrevendo o que havia passado. Tentei dizer a ele para ir devagar, pois acabará de sair de um coma. Ele me descreveu que estava sentindo muita dor, flutuando em um túnel escuro e era infernal. Seu nome estava sendo chamado por uma voz desconhecida. Ele então descreveu que viu uma luz e que a luz ficava maior. Ele estava na presença de pessoas que reconhecia, como sua mãe, pai e outros membros da família. Eles se comunicavam com ele através de suas mentes, sem falar. Diziam a ele o quanto estavam orgulhosos dele, alguns apenas sorriam. Ele disse que era uma paz e amor perfeitos. Continuamos a conversa nos próximos dias, enquanto ele se recuperava, e ele mencionava mais coisas para mim. Ele sentia que precisava dar mensagens a certas pessoas. Neste ponto, eu não sabia o que pensar. Pensava que talvez fosse um sonho que ele estava lembrando, ou talvez fosse uma história que ele ouviu das experiências de outras pessoas. Ele então me disse que não queria voltar até que a senhora dissesse a ele que era ok voltar e respirar. Eu perguntei a ele qual senhora, o que ela disse. Ele disse que ela estava dizendo a ele para respirar, que estava tudo bem respirar. Ele continuava dizendo a ela que era muito doloroso respirar, mas ela estava lá o guiando. Lembra-se da curandeira dos anjos que mencionei anteriormente? Bem, eu abri a foto dela no meu celular, não disse nada a ele, apenas agi como se estivesse olhando o Facebook, e ele apontou e disse: "É ela, é a senhora que me disse para respirar." Minha boca caiu, e eu soube que não era um sonho, era real e aconteceu conosco. Imagine minha surpresa e choque. Outro momento surpreendente foi quando meu marido me disse que, antes de voltar, um menino em uma bicicleta o chamava. O menino continuava dizendo: "Ei, meu nome é Buddy Gomes, meu nome é Buddy Gomes. Diga a eles que estou bem, diga a eles que estou indo bem e que está tudo bem." Meu marido estava perplexo porque não tinha ideia do porquê desse menino lhe dizer isso, mas eu sabia exatamente do que ele estava falando. Era o irmão mais novo da minha mãe, Buddy, com 5 anos, que foi atropelado por um carro enquanto andava de bicicleta. Ele não estava seguindo minha mãe, sua irmã mais velha, na estrada quando foi atingido por um carro e morto. Minha mãe foi culpada pelo acidente e se sentiu culpada por isso durante toda a vida. Isso aconteceu no final dos anos 60. Minha mãe agora tem 61 anos. Quando contei a minha mãe e seus outros irmãos, eles choraram. Que cura trazer de volta depois de todos esses anos? Posso afirmar verdadeiramente que meu marido foi a algum lugar e experimentou amor puro, paz e alegria. Ele afirmou muito claramente que não sentiu estresse, não foi condenado e foi perfeito. Essa experiência me fez ficar aberta ao universo e a tudo o que está lá fora. Fez com que eu questionasse todos os ensinamentos religiosos com os quais cresci sobre céu e inferno, Deus e o diabo. Eu acredito que Deus é puro amor, e somos energia que retorna ao Criador, independentemente de nossas crenças espirituais ou nosso comportamento aqui na Terra. Meu marido não era perfeito, ele xingava, se estressava facilmente, ficava com raiva, não frequentava a igreja há muito tempo, e mesmo assim ele experimentou o verdadeiro amor de Deus. Eu sei que ele teve uma experiência de quase morte. Após a liberação do hospital, em todas as consultas de acompanhamento, insisti para que seus rins,
pulmões e coração fossem examinados, e que ele consultasse um alergista. Depois de todos os exames de ressonância magnética e exames de sangue, tudo estava bem, e até hoje não há explicação médica para por que tudo isso aconteceu com meu marido. Olhando para trás agora, sei que estávamos em um mundo diferente, tanto eu quanto meu marido. Há mais nesta vida do que podemos saber ou imaginar. A prévia da transição do meu marido para outro mundo é algo que ele não tem medo, e eu também não tenho. Depois de tudo dito e feito, não sei qual parte de todas as orações, a curandeira dos anjos, minha crença e saber constante de que ele ficaria bem fez esse milagre acontecer. Eu sei que foi Deus, mas tudo isso fez a diferença. Obrigada por acompanhar meu relato.